Imagine um homem que, em meio ao calor escaldante da Índia, não se levantava do lugar até sentir que o céu havia se movido. Um homem cuja oração parecia alcançar diretamente o trono de Deus, arrancando respostas que transformavam pessoas, cidades inteiras e até nações. Esse homem era John Nelson Hyde, conhecido como o apóstolo da oração. Hyde não foi apenas mais um missionário. Ele se tornou um símbolo de dedicação à intercessão e ao trabalho transcultural. Sua vida, totalmente centrada na oração, inspirou milhares de cristãos ao redor do mundo. Até hoje, seus feitos continuam a ser estudados e admirados, tanto pelas respostas extraordinárias de suas orações, quanto pelo impacto que teve entre os povos de língua tâmil, na Índia. Este é um relato que não apenas informa, mas desafia a repensar nossa própria caminhada espiritual. John Hyde nasceu em novembro de 1865. Desde cedo, foi moldado em um lar de intensa devoção, marcado pelas orações de seu pai, que intercedia para que trabalhadores fossem enviados aos vastos campos missionários. Nesse ambiente de fervor espiritual, o jovem John teve um encontro transformador com Cristo e entregou-se completamente ao serviço do Evangelho. Embora tivesse capacidade para destacar-se no meio acadêmico, escolheu um caminho mais elevado, o da consagração e da entrega total a Deus. Decidiu ir à Índia como missionário, ainda que essa decisão tivesse custado uma intensa batalha interior. Mas, ao ouvir a clara direção de Deus, abriu mão de tudo e tornou-se um servo rendido à vontade do Senhor. O que movia esse guerreiro de oração era seu profundo amor por Cristo e pelas almas perdidas. Hyde chegou a declarar que não dividiria sua afeição com mais ninguém, pois toda ela pertencia ao Salvador. Essa devoção se manifestava não apenas em palavras, mas em atos concretos. Frequentemente era visto cedendo roupas a necessitados, orando por aqueles que o enganavam ou roubavam e até suportando injustiças, sem represálias, a fim de não afastar ninguém da mensagem de Cristo. Seu impacto espiritual era tão intenso que até os hindus reconheciam algo diferente em sua vida. Um jovem declarou certa vez: "O Sr. Hyde me parece Deus." Ainda que a frase soe exagerada, refletia a realidade de alguém cuja intimidade com o Pai era tão profunda que sua presença irradiava algo sobrenatural. Hyde acreditava que a maior arma do cristão não estava em sua atividade externa, mas na força invisível da oração. Para ele, interceder não era um exercício mecânico, mas uma verdadeira batalha espiritual. Pregadores e missionários que oravam ao seu lado eram profundamente impactados. O evangelista Chapman chegou a afirmar: "Devo mais a Hyde orando do que a qualquer outro homem. Foi com ele que aprendi o que é viver uma vida realmente consagrada." Sua prática de oração era intensa e constante. Hyde passava noites em vigília, muitas vezes chorando pelas almas e clamando: "Ó Deus, dá-me almas." Esse clamor não era repetição, mas a expressão genuína de uma paixão ardente por aqueles que ainda não conheciam a salvação em Cristo. Mesmo quando sua saúde se deteriorou, confinado a uma cama ou cadeira de rodas, ele não deixou de interceder pela Índia. O segredo de sua eficácia não estava em métodos humanos, mas em sua busca incansável por santidade. Hyde compreendia que o eu precisava não apenas morrer, mas também ser enterrado, para que nenhum resquício de orgulho atrapalhasse a obra de Deus. Sua vida era a prova de que o poder espiritual nasce da santidade e da oração. Foram 19 anos de ministério na Índia, anos de lágrimas, intercessão e entrega radical que resultaram em avivamentos locais e em um legado que atravessou fronteiras. Em 1911, já debilitado, viajou aos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1912, partiu para a eternidade. Suas últimas palavras ecoaram como um grito de vitória: "Proclamem a vitória de Jesus Cristo." John Hyde foi sepultado em Illinois, no mesmo púlpito onde, ainda jovem, respondeu ao chamado missionário.
Seu funeral foi marcado pela lembrança de alguém que literalmente deu a vida pela Índia. A história de Hyde nos convoca a refletir. Não basta uma religiosidade superficial ou atividades mecânicas. O que transforma vidas é uma vida consagrada, sustentada por oração fervorosa e pela busca constante da presença de Deus. Que o exemplo de John Hyde desperte em nós o mesmo zelo, levando-nos a viver com intensidade espiritual, colocando Cristo e o seu reino acima de tudo.